Vamos cuidar da APA Capivara Monos Lar, que fica aqui em Parelheiros, Marcilac, no extremo da Zona Sul. O lugar lindo, maravilhoso e que deve ser bem cuidado. Vamos cuidar da APA Capivara Monos Lar, que fica aqui em Parelheiros, Marcilac, no extremo da Zona Sul, o lugar lindo, maravilhoso e que deve ser bem cuidado da nossa São Paulo. Então, está começando o lugar de quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente dos extremos da sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje, nós vamos falar sobre o aquecimento global em tempos de pandemia. Estamos com Mariana Belmonte e Valéria Macorati. Vou pedir para vocês se apresentarem e em seguida dizer como está a quarentena aí no bairro de vocês. Beleza, eu começo, Mari? Pode ser? Pode, vai, Valéria. Meu nome é Valéria Maria Macorati, eu sou paulistana, nasci no extremo da Zona Leste de São Paulo, no bairro de Guaianazes, o último bairro da Zona Leste, e vim encontrar o meu motivo de ser, a minha vontade de viver, o meu foco aqui no extremo da Zona Sul, no último bairro, na região de Parelheiros. E eu sou agricultora familiar, faço parte de uma cooperativa de agricultores orgânicos da cidade de São Paulo, chamada Cooperapas. Eu fui presidente da Cooperapas durante 4 anos, atualmente eu estou no cargo de vice-presidente, e em época de pandemia, eu trabalho também com turismo de base comunitária, então como a gente não pode receber as pessoas, a gente está trabalhando de uma outra forma. Por exemplo, eu estou com um grupo de amigas, nós montamos um grupo chamado Orgânicas para Todos e estamos aí distribuindo orgânicos pela cidade e principalmente o que é uma coisa mais bacana que aconteceu nessa pandemia, apesar de toda a tristeza, nós estamos conseguindo levar a produção orgânica para a quebrada, para a gente distribuir para as pessoas carentes aqui da nossa região. Isso para mim está sendo a maior alegria durante essa pandemia, apesar de todo o sofrimento, de todo o mal que tem causado, né? Mas eu acho que isso é um momento de reflexão, para a gente analisar e poder estar vendo o que a gente pode fazer. Cada um fazendo um pouquinho já dá para a gente fazer muito pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nossas florestas, pelo nosso ambiente. É isso. Bom, eu me chamo Mariana Belmonte, eu sou nascida e criada no extremo sul de São Paulo, no bairro da Colônia, Parelheiros, no distrito de Parelheiros. Nasci e cresci nessa região. Sou jornalista de formação, trabalho há muitos anos com questões ambientais, jornalismo ambiental, com processos participativos, em conselhos de unidade de conservação e debates sobre mudanças climáticas. Faço parte da Rede de Jornalistas das Periferias, que é uma rede de comunicadores periféricos da cidade de São Paulo. Bom, nessa quarentena eu não estou em Parelheiros, eu não moro mais em Parelheiros há 6 anos, desde que eu tive que sair de São Paulo para um trabalho, não voltei. Moro no centro de São Paulo e aqui sigo dentro de um cubículo, de um apartamento, sobrevivendo aqui a esse momento sem poder ter muito contato com a família, porque tem pessoas de grupo de risco na minha casa, que é a minha família que mora na Colônia. Enfim, sigo aqui trabalhando muitas horas por dia e dentro de um apartamento no centro de São Paulo. Há 5 pontos importantes de serem vistos antes de falar que a pandemia do novo coronavírus está sendo positiva para as mudanças climáticas. Primeiro, experiências passadas mostraram que essas diminuições pontuais não levam a mudanças a longo prazo. Em segundo lugar, a gente na pandemia, na quarentena, está produzindo muito mais lixo, principalmente hospitalar. Em Wuhan, o primeiro epicentro da crise na China, por exemplo, a quantidade de lixo cresceu 4 vezes.
Terceiro, o consumo de energia nas cidades aumentou muito, porque usamos mais gás e mais eletricidade ficando em casa. O quarto ponto, que parece meio contraditório, mas as partículas de poluição têm seus benefícios, porque tem um efeito de escudo contra os raios do Sol. Removê-las pode fazer com que o planeta esquente mais rapidamente. E por fim, com o coronavírus e também pela causa da gente fazer esse podcast, a questão toda do aquecimento global ficou em segundo plano. Vocês acham que a pandemia vai gerar ou está gerando mudanças no comportamento do poder público ou da sociedade em geral em relação ao meio ambiente? Falando da minha experiência como agricultora, eu percebo que as pessoas estão se interessando mais pelo que elas estão comendo. Tá? Como nós trabalhamos com agricultura orgânica, o consumo de orgânicos tem aumentado, as pessoas têm procurado saber. A agricultura orgânica já vinha numa crescente, né, de vários anos. Tá? As pessoas, cada dia mais, estão tendo consciência, ninguém aguenta mais comer tanto veneno, ninguém aguenta mais essa agricultura, que eles falam agricultura, mas que para mim não é agricultura, de expansiva, de destruição, de monocultura, de você ter uma indústria da agricultura. A agricultura não é indústria. A agricultura é respeito à natureza, é você plantar, respeitando os ciclos, respeitando a natureza, respeitando o ambiente, respeitando os animais que ali estão. Sabendo que você não precisa só tirar alimento da terra, você precisa tirar água, você precisa tirar madeira, você precisa tirar um monte de coisa. Não é só alimento. Então, está chegando um momento em que o homem vai perceber que ele não é o dono disso tudo. Tá? Ele faz parte, simplesmente. E isso as pessoas estão percebendo bastante. As pessoas consomem produto orgânico. Quando você consome um alimento assim, você deixa de gastar com medicação. Então, é um ciclo vicioso esse trabalho de essa agricultura expansiva. Porque você produz o alimento, que você coloca o veneno, que produz a doença, e você produz o remédio para curar, entre aspas, aquela doença, né, que ela não é curável. Então, isso torna um ciclo vicioso e as pessoas já estão quebrando isso. Já, graças a Deus, elas estão despertando e vendo que dá para você se alimentar de uma forma muito melhor. Essa vejo uma mudança, sim, nessa época de pandemia. Olha, eu tô um pouco mais pessimista que a Valéria, na verdade. Eu acho que sim, eu acho que houve um movimento aí de consumo de produtos orgânicos, né, de produtos de produção de agricultura familiar. Acho que isso realmente cresceu, essa demanda cresceu nas cidades, mas eu acho que no começo da pandemia a gente tinha uma esperança de que as coisas elas fossem melhores, que uma tomada de consciência por conta da pandemia que é resultado da ação do homem na natureza, né? A gente vê, enfim, eu escrevi sobre isso bem no começo da quarentena, sobre como o desmatamento, a caça ilegal trouxe a gente até aqui, né? Trouxe a gente até o coronavírus, que é um dos vírus possíveis dentro de tanto desmatamento e tanto abandono e desmantelamento da política ambiental no Brasil, mas também no mundo, por conta da ação do homem com a natureza, né? Então, eu achei realmente que com isso e com isso posto, as coisas realmente iam ter outra visão e outro caminho. Mas aí logo, na sequência, inventaram a coisa do novo normal, que para mim é bizarro, que é o novo normal, então quer dizer que o que era normal antes era a desigualdade social e a continuação do desmatamento, da falta de proteção ambiental, da falta de conscientização. Então a gente entra num novo normal, que é escancarar a desigualdade social que já estava posta. Então, acho que a gente foi degringolando, assim. Eu tenho essa percepção que as pessoas começaram a consumir, né? Vocês falaram do lixo, as pessoas comprando absurdamente para entrega em casa, as pessoas usando o aplicativo descontroladamente, uso de serviço de aplicativo para receber coisa em casa, comprando tudo pela internet descontroladamente, porque não pode sair. Eu acredito que uma parcela, talvez mínima, tenha entrado num estado de consciência aí, de como reagir ao que a gente está vivendo de outra forma,
forma, reagir ao mundo, à forma de viver predatória que a gente estava vivendo e vive. Mas não acho que a maioria das pessoas encaram dessa forma, encararam essa conscientização. Tanto que a gente está aí voltando para a vida parece que a pandemia acabou e as pessoas continuam consumindo sem precedentes, assim. Então, eu acho que tem uma movimentação importante da periferia de organização comunitária e é importante a gente olhar, acho que é importante a gente dar vazão a essa forma de se organizar que sempre existiu, não é novo, né? Mas não acho que esse vai ser o momento, infelizmente, porque é uma catástrofe que a gente está passando, mas não acho que é um super momento de virada de chave real da consciência das pessoas. Bom, em algumas cidades do mundo, o aquecimento já se aproxima de 3 graus, como é o caso de São Paulo. As consequências podem ser graves. São Paulo deve enfrentar, os próximos anos, chuvas cada vez mais fortes e alagamentos isolados, ao mesmo tempo que em períodos de seca poderão causar falta de água nos reservatórios. Alagamento e, como visto no 3º episódio do Lugar de Quarentena, o racionamento de água são problemas muito fortes nas quebradas e vão se intensificando a cada ano. A pandemia do novo coronavírus diminuiu a atividade global, inclusive reduzindo a emissão de gases do efeito estufa e poluentes. No entanto, o estudo divulgado numa revista científica indica que ela foi insignificante para alterar o rumo das mudanças climáticas no planeta. Eles estimulam que a queda nas emissões durante a pandemia deve levar uma redução de 0,005 graus a 0,01 graus na temperatura global, segundo o portal Olhar Digital. Valéria, qual a importância da produção orgânica para a preservação ambiental da qualidade da água e do ar? Olha, a produção orgânica, a grande diferença é que nós não usamos veneno, nós não usamos adubo químico, nós trabalhamos muito mais com o ciclo da água. A gente fala que nós somos plantadores de água. Inclusive, na minha propriedade, uma frase da Ana Primavera que tem no portão é isso: água se planta. As pessoas ainda não têm consciência de que para você produzir alimento, você não precisa desmatar grandes áreas, você não precisa ter uma monocultura, você pode ter uma pequena propriedade e você pode produzir alimento. E é o que nós fazemos em casa, tá? O agricultor orgânico, ele procura, na maioria das vezes, trabalhar com a terra com cobertura. Uma terra com cobertura, ela requer menos água para você poder, para que a planta absorva, né? Ela segura, ela retém a água mais tempo na terra. Então, você trabalha o solo de forma diferente. Você começa a analisar. O agricultor, ele é chamado a ser um cientista dentro da propriedade. Ele verifica, ele olha, ele entende, ele se comunica com a natureza. Diferente dos outros tipos de cultivo, em que, como eu falei antes, a terra é um mero instrumento para a produção de alimento. Eles simplesmente colocam uma muda na terra e tudo que a planta precisa, eles dão artificialmente. Eu ainda brinco que com as pessoas, eu deixo claro assim, né, para que as pessoas possam compreender que a planta, que ela é alimentada de forma artificial, ela parece aquele atleta que vai para a Olimpíada e ele usa doping. Ele não treina para que ele chegue naquela forma física. Ele simplesmente usa de formas artificiais para chegar no desenvolvimento. E acaba que uma planta cultivada dessa forma, ela não tem o mesmo valor nutricional de outra, da que é produzida sem veneno. Tá? E eu acho que essas mudanças que nós estamos vendo aí, a gente acompanha também aqui em Parelheiros, o ciclo do planeta está completamente confuso. Nós vemos as abelhas, as flores das árvores, os pássaros estão tudo confuso, porque nessa época já era para a sabiá estar cantando, anunciando a chegada da primavera, mas você percebe no ciclo que está totalmente alterado, não tem mais nada, não tem sentido, não tem sentido, é exatamente essa palavra, está tudo muito sem sentido na natureza, e eu acredito piamente que é devido a toda essa coisa que está havendo aí no nosso planeta. Só queria fazer um comentário a partir do que a Valéria trouxe, porque você percebe, né, que
Parelheiros é produtor de alimento há muitos anos, e isso é uma amostra, uma pequena amostra do que pode ser feito no país inteiro, assim, né? Assim, muito sem desmatamento, sem abrir grandes áreas, a gente vê aí a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, para abrir grandes áreas para o agronegócio, né? Para produção de alimentos sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de pensamento sobre o clima, sobre o que isso acarreta nas mudanças climáticas, sobre as pessoas. É impressionante que as pessoas elas não pensam, né, sobre isso que a Valéria trouxe, né? Não tem essa percepção. As pessoas que eu digo, a indústria, né? O mercado, o agronegócio, a empresa, a grande empresa que detona o solo, detona o planeta para grandes escalas de produção cheia de veneno, cheia de problemas, que pode dar vários problemas de saúde, para além do clima, saúde nas pessoas, problemas de saúde nas pessoas que estão ali trabalhando na terra, né? Então, acho que a produção orgânica, sei lá, fico pensando assim que se todo mundo começasse realmente a consumir, como teve esse aumento durante a pandemia, de muito produção orgânica, produção familiar, a gente conseguiria segurar as nossas florestas aí, o clima do planeta. Nossa, que triste ouvir isso, Valéria, sobre como a percepção da mudança do clima também está chegando, mesmo que a gente acho que Parelheiros ainda tem um clima mais estável por conta da mata, por conta da Mata Atlântica, da maior porção da Mata Atlântica da cidade que está colocada em Parelheiros, a gente percebe que não, né? Que o clima todo da cidade, o cinza da cidade, acaba influenciando na biodiversidade e no dia a dia da natureza, né? É isso mesmo, Mari. É isso mesmo. É triste, mas a gente está vivenciando isso aqui na pele, sabe? Inclusive, essa semana eu estava conversando com o pessoal e eu cheguei a uma conclusão de que a Amazônia tem toda essa importância para o Brasil e para o planeta, mas São Paulo e a nossa região de Parelheiros, São Paulo acaba sendo aqui a Amazônia, né? A Amazônia da cidade, né? Então, se você criar um clima em que Parelheiros deixar de existir toda essa mata que tem aqui, a cidade de São Paulo vai entrar em colapso, porque não haverá produção de água, o aquecimento chegará de uma forma muito mais, né, impactante, e então a gente tem que pensar nisso sim, a gente tem que se preocupar com a Amazônia e temos que nos preocupar com a nossa região sim, porque é o último remanescente de Mata Atlântica da cidade de São Paulo, é o único lugar da cidade em que existem rios que você pode beber a água, que a água ainda é limpa, é o último remanescente mesmo de Mata Atlântica preservado. Sim, é tudo muito triste e muito importante de ser dito, né? Principalmente para essa população daqui do nosso território. Muitas vezes a própria população não tem noção disso, né? Que é aqui que tem o último remanescente limpo e tudo mais. Mari, você já falou na sua coluna no EcoUOL sobre, abre aspas, democratizar a palavra. Isso porque, se acreditamos que o acesso à informação que afetam nossas vidas é fundamental, todos deveriam poder consumir conteúdos de qualidade, que nos ajudam a desenhar cidades melhores. Fecha aspas. Quais os caminhos possíveis para avançarmos no tema de democratização da palavra? Avançar no debate ambiental, abrir a roda e a discussão para que toda a população faça parte. Eu acho que a própria existência do Arquiperifa é um caminho, acho que super importante para a região, para as periferias de São Paulo, que são diversas e completamente diferentes uma das outras, contarmos as nossas histórias, e acho que o papel da comunicação periférica, da comunicação feita a partir dos territórios, é gigante. A comunicação periférica, ela tem uma responsabilidade imensa, né, de contar a história do que a gente está vivendo, do que as pessoas vivem nos territórios. Não só de acontecimentos que são tristes, que são trágicos, como a gente historicamente sabe que a grande mídia trata a população periférica, né? Então, eu acho que contar as nossas próprias histórias, escrever mais, achar caminho para dizer, para fazer podcast igual vocês fazem, e
construir as nossas próprias narrativas, contando as nossas próprias histórias, é um caminho possível para a gente avançar no tema de democratizar a palavra. No debate ambiental, é muito importante que a parte de democratizar a palavra com as questões ambientais, para mim é fundamental que a gente fale hoje sobre o racismo ambiental e fale para as pessoas dos territórios sobre o que o racismo ambiental afeta o dia a dia das pessoas, conecte as pautas de falta de serviço público, de deficiência do Estado no território, tudo isso se conecta ao nosso dia a dia nos territórios. Então, o esgoto aberto na porta da minha casa, na colônia, e a falta de tratamento desse esgoto, que não é tratado do mesmo jeito que é tratado aqui no centro, em alguns bairros de elite do centro de São Paulo, isso é reflexo do racismo ambiental que esses territórios sofrem. As casas dentro da represa, as pessoas que moram dentro da represa, em situação de extrema vulnerabilidade, elas precisam saber que elas passam por um processo de racismo ambiental. E isso é muito difícil de comunicar, isso é muito difícil de dizer e ser colocado fora dos termos técnicos, mas nós como comunicadores precisamos colocar isso e falar sobre isso. A questão ambiental, ela não a gente tem que desmistificar a coisa da questão ambiental, porque ela atravessa o nosso dia na hora que a gente toma um banho de manhã, na hora que a gente se alimenta, na hora que a gente sai de casa e pega um ônibus que solta uma fumaça que agride o meio ambiente, o ar que você respira e fica doente e vai procurar a saúde pública. Então, assim, é um ciclo. Tudo envolve a questão ambiental. Então, quando a Valéria começa a produzir na chácara, no sítio dela, alimento orgânico, ela também está ajudando o meio ambiente, ajudando que a gente tenha água limpa e água sem resíduo nenhum de qualquer tipo de defensivo dentro da água. E isso a gente precisa falar, assim. Na comunicação a gente precisa dizer para além do que as pessoas estão condicionadas a saber no dia a dia, na televisão, enfim, nesses meios mais comuns, né? Enfim, WhatsApp da vida, Facebook, as redes sociais. Então, democratizar a palavra para mim é a gente dizer o que precisa ser dito, da forma que as pessoas entendam. Enquanto a gente não tem a nossa própria televisão, que a gente chega ali nos bares, nas lanchonetes, enfim, nos mercados e esteja passando o nosso conteúdo produzido a partir da quebrada, a gente precisa usar os caminhos que a gente tem com a palavra, com a escrita, enfim, com o vídeo, com o recurso que a gente tiver para que as pessoas entendam o quanto o meio ambiente atravessa ela, por exemplo. A gente, acho que tem uma noção de meio ambiente que, assim, eu cresci pouco com esse olhar e acho que vocês também devem ter crescido pouco por estarem também no território de Parelheiros, mas eu vejo muitos amigos que não são de lá, mas são de outras periferias, que a noção de Parelheiro, a noção de meio ambiente, é sempre um olhar distante. É sempre olhando, por exemplo, para a Amazônia, como a Valéria falou. Como se fosse a Amazônia um lugar do meio ambiente. Como se o meio ambiente fosse a hortinha só ali na casa do avô. Ou então a oficina de garrafa PET pra gente não jogar PET, sabe assim, não ir pra represa. Eu acho que essas coisas são bem importantes, sim. É bem importante ter isso. Mas a noção o que acarreta, qual é a ação do planeta no nosso dia a dia. E aí a gente tem que colocar isso nas nossas pautas e nas nossas conversas na rua com as pessoas. E para mim isso é democratizar a palavra. É importante a gente democratizar o que é meio ambiente urgentemente. Acho que a gente passou da hora de fazer isso. E fazendo isso, a gente abre a roda, tira a pauta ambiental de quem trabalha com o meio ambiente só. Então, a assistente social precisa falar sobre questões climáticas e ambientais, o jornalista precisa mais que nunca falar, o seu Zé ali do bar precisa falar, o subprefeito precisa falar, enfim, as pessoas têm que ter isso atravessado. Como a gente discute educação e saúde, a gente precisa ter o meio ambiente atravessado no nosso diálogo, não só nos meios de comunicação, mas também nas nossas conversas diárias e nas nossas redes. Então,
A Mari está com toda a razão. E assim, esse problema que temos aqui no bairro do Colônia, que ela bem colocou, é horrível, gente. Como é que você mora dentro de uma área de proteção ambiental e vem uma empresa do porte da Sabesp, que diz que tem um nome de proteção, disso, daquilo, e faz um serviço desse? Inclusive a gente estava numa live outro dia e eu sugeri de que eles pegassem os engenheiros da Sabesp e levassem lá em casa para a gente ver como é que você trata o esgoto. Na minha casa eu fiz um banheiro seco e eu mesma construí um banheiro seco e 2 anos eu utilizei um tambor até ele encher com os dejetos de fossa, né? E 2 anos você utilizando e ele encheu agora, eu tirei e coloquei no sol. Estava eu e minha outra amiga permacultora tirando o tambor do lugar, ainda nós brincamos, olha, hoje nós fizemos serviço de limpa a fossa e não tinha nenhum mau cheiro. Então você imagina, se eu, mulher, conseguir construir um banheiro seco e eu conseguir trocar um tambor, imagina como que seria muito mais fácil se eles, ao invés de ficarem pegando todo o esgoto, coletando o esgoto do bairro aqui, jogando ele in natura dentro do Rio Colônia, do Ribeirão Colônia, você imagina que se ao invés disso eles investissem todos os bilhões que eles falam que investiram, eles investissem em banheiro seco nas propriedades, eles levassem essa tecnologia simples e barata. As tecnologias da nossa fazenda, que é a minha propriedade, são assim, tem que ser tudo simples e barato. Então lá eu faço o tratamento da fossa, nós fizemos um biodigestor para transformar a parte do banheiro que utiliza água, nós fizemos o filtro biológico de águas cinzas, a reciclagem do lixo. Então a reciclagem de você fazer a compostagem com os restos orgânicos, tem o miocário. Então, gente, é tão fácil fazer. Se eles pegarem todo esse dinheiro, montanhas de dinheiro que são gastos aí, e vocês fizerem uma coisa mais simples, você tem muitos melhores resultados. Aí nossa natureza estaria agradecendo. Então é isso, a gente tem que perceber que Parelheiros, a nossa região, é a Amazônia de São Paulo. Então a gente tem que ficar preocupado com a Amazônia, lógico que tem, mas temos que nos preocupar também com a nossa região aqui, porque a cada dia que passa a gente olha, tem uma área desmatada. Eu passei aqui essa semana na região do Jardim São Norberto, eu quase chorei. Como é que pode, na margem da estrada, um desmatamento daquele porte e não é feito nada, absolutamente nada? Onde que está o descaso? Onde que está a brecha dessa lei? Que a gente deveria, eu fico pensando assim, de uma forma mais, por outro lado, a gente teria que ir lá e dar uma medalha de honra ao mérito para a pessoa que faz isso, porque, afinal de contas, não existe lei, não existe punição. Então é por isso que acontece desse jeito. É por isso que nós estamos na atual situação em que estamos. Sim, total. A Valéria comentou sobre a nossa fazenda, que é o espaço dela, e eu queria fazer um rápido comentário e falar que eu admiro muito. Eu e o Davi já visitamos a nossa fazenda num curso, o curso de Jovens Empreendedores Socioambientais, e foi transformador para mim conhecer esse espaço. Enfim, acho que tem nas redes Nossa Fazenda, procurem, busquem saber, que é muito bom. Eu sou extremamente fã da Valéria, da sua companheira e da Nossa Fazenda. Eu queria perguntar para a Mari, ela falou um pouco sobre o racismo ambiental, e eu queria perguntar se você vê, Mari, essa relação entre o racismo ambiental e o aquecimento global. Total, Lua, total. Toda a reação, toda a mão do homem, né, para a destruição do planeta, que acarreta no aquecimento global. Quando a resposta do planeta vem, porque a gente acha que a gente vai consumindo, usando os recursos, destruindo o planeta, e que ele não reage, né? E aí a gente tem que lembrar que ele reage sim. Quando chove muito no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, e a várzea do Tietê, ela transborda, isso faz parte de uma reação das mudanças climáticas, porque quer dizer que o solo, em algum momento, foi cimentado e a vazão não tem como dar vazão à água da chuva ali na várzea do Tietê. Então alaga uma comunidade periférica ali no Jardim Pantanal. Quando chove muito e que existem deslizamentos em costas, em favelas, enfim, isso é uma reação do clima diretamente dentro de uma comunidade vulnerável. Enfim, acho que a gente tem vários exemplos como a ação climática, né, o resultado, as urgências climáticas, elas diretamente os primeiros atingidos são as pessoas que estão em situação vulnerável. Quando existe devastação em
desmatamento em terra indígena, que tira o indígena, mata muito, metade da população indígena do Brasil, isso é uma reação do planeta diretamente nesses territórios. A mesma coisa com os quilombolas. Você vê as comunidades pesqueiras de Salvador, né? Muitas comunidades sem conseguir pescar por falta de espécies, falta de peixe no mar. Uma coisa o óleo que aconteceu ano passado, fez um ano agora, né? Derramamento de óleo no Nordeste, e que trouxe um descontrole da biodiversidade gigante dentro do território marítimo. Só que a ação climática, né, a movimentação do planeta e com toda a ação humana, ela também acaba com a biodiversidade local. E aí os pescadores artesanais que sobrevivem daquela pesca local não conseguem pescar, e isso a gente também pescar para comer, para vender, isso a gente também chama de racismo ambiental. E aí o racismo ambiental é a ação climática atingindo primeiro as populações mais vulneráveis e em situação de maior vulnerabilidade no país. Nos territórios, né? Nos territórios periféricos, nos territórios tradicionais, dentro de territórios dos povos e comunidades da floresta. E aí, acho que é só importante lembrar, isso, inclusive, posso depois mandar para vocês com mais calma, que o racismo ambiental é um termo relativamente novo no Brasil, as pessoas começaram a usar esse conceito há pouco tempo, mas ele foi criado nos Estados Unidos pelo movimento negro americano, já debatendo as questões ambientais que atingiam diretamente as populações mais vulneráveis. Ele foi criado pelo assistente do Martin Luther King, que era uma liderança, né, dos direitos civis nos Estados Unidos, que empregou esse termo aí de racismo ambiental à ação do climática, a intervenção do homem no planeta. Eu acho que a Mari está com toda a razão, eu tiro o chapéu para as palavras dela, e casualmente, olha gente, eu estou aqui dentro do CPCD, que é uma ONG aqui em Parelheiros, no bairro do Vargem Grande, e eu estou com um livro na mão, Mary, que eu acabei de achar aqui, eu estou na biblioteca, o Rio Pinheiros. Eu estou olhando o que era o Rio Pinheiros antigamente e o que se transformou dele. Isso daqui também tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu estou olhando o livro aqui, estou quase chorando de ver como que podia ser uma coisa tão linda. O Rio Pinheiros era Parelheiros de antigamente, né? O Parelheiros de hoje, né? Porque a gente vê aqui as nossas regiões ainda preservadas. Às vezes eu estou no quintal da minha casa e eu olho tudo aquilo de árvore, quando eu escuto alguma caindo, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou ver isso aqui acabar? Porque é questão de tempo. Se não fizermos nada para segurar isso, é questão de tempo disso ser tudo destruído, sabe? Então, realmente esse preconceito que tem com as regiões periféricas, essa falta de respeito. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma conversa que tinha um político aqui da região muito forte, que tem um curral eleitoral muito forte aqui na região, e ele falou tanta coisa ruim de Parelheiros, que aqui era o menor IDH da cidade, que aqui era um lugar violento, que aqui era um lugar que não tinha cultura, não tinha nada. Eu não sei o que ele estava fazendo aqui, né? E eu fiquei muito brava. Eu falei assim, ele falou tudo que tinha de ruim, que era o menor IDH, mas eu falo assim, aqui pode ser o menor IDH, mas é o melhor IDH que tem na cidade de São Paulo. A Mari tá aí que não me deixa mentir, né? A nossa cultura aqui do bairro, né, Mari? Que esse ano foi ceifada com a partida do nosso amigo Hélio, lá do bar, do Colônia, que trouxe um grande vazio, mas assim, você percebe que eles fazem muito pouco, eles ligam muito pouco. Aqui, para eles, não tem tanto voto, né? Então é isso. Aí ficam esses currais eleitorais que tanto me machucam. A pessoa vem e faz alguma coisa e acha que está fazendo muito. Eles não estão fazendo nada. Eles teriam que fazer 500 vezes mais para poder estar fazendo alguma coisa. O que eles fazem não é nada mais do que a obrigação. A obrigação seria eles fazerem muitas vezes mais do que eles fazem hoje. É isso. Sim, muito triste, muito importante a gente conversar sobre isso. É muito bom ouvir vocês duas e a gente está caminhando para a finalização do episódio. Queria saber se vocês querem fazer uma fala final.
Pode ser. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que elas percebam que todos nós somos agricultores, independe da profissão que você tenha. Você pode ser um jornalista, um presidente da República, você é um agricultor, com as suas atitudes, com os seus posicionamentos. Então, que a gente perceba o que a gente está plantando, qual semente que a gente está colocando no solo, porque um dia nós vamos colher tudo que a gente está fazendo de bem ou de mal. Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. É isso. Muito bom. Queria agradecer muito. Também acabou que encontrei a Valéria, que eu não via há muito tempo. Muita saudade de Parelheiros. E queria que a gente pensasse aí que se a gente quiser voltar à tal normalidade que tanto falam, né, a gente não vai ter um futuro possível. Que a gente aprenda com o momento que a gente está vivendo, que a gente realmente olhe, mesmo que muitos anos atrasado, a gente olhe para as questões ambientais como uma centralidade nas nossas discussões. E aí, para fechar, tem uma frase muito boa do Krenak, do Ayrton Krenak, que é lá dos Krenak de Minas Gerais, que ele fala que tomara que a gente não volte à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu acho que é isso o recado que fica, assim. Se a gente voltar à normalidade para daqui 10 anos a ação do homem criar mais outro vírus que mate mais a humanidade, tá tudo errado, né? Então não valeu de nada. A gente deixou passar e normalizou a morte das pessoas pela culpa do homem. Sim, eu quero agradecer a participação da Mari e da Valéria, agradecer a todos que estão ouvindo e lembrar que o Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. A vinheta da vez é na voz de Marivaldo Lopes, 30 anos, morador de Parelheiros e empreendedor. É editor da página Bike Zona Sul, fundador e administrador do Parelheiros Turístico. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, @marivaldolopes.oficial e @Parelheiros Turístico, para acompanhar o trampo que ele desenvolve. Vamos cuidar da APA Capivara Monos lá, que fica aqui em Parelheiros, Marcilac, no extremo da Zona Sul. O lugar lindo, maravilhoso e que deve ser bem cuidado. Vamos cuidar da APA Capivara Monos lá, que fica aqui em Parelheiros, Marcilac, no extremo da Zona Sul, o lugar lindo, maravilhoso e que deve ser bem cuidado da nossa São Paulo. Se cuidem e até mais! Até mais, obrigada pela oportunidade. Estamos juntos. Valeu, gente! Beijo, Mari! Beijo!